Oi pessoal, sou Ivan, advogado da Gebert Advocacia. Uma das coisas que gera bastante dúvida, que perguntam, é sobre contratos. Aqui no Brasil você pode contratar qualquer coisa que não seja proibida em lei ou que não esteja regulamentada em lei, porque a lei diz qual é a forma pela qual deve ser. Fora isso, é possível contratar qualquer coisa. Mas as pessoas perguntam, bom, mas por que eu tenho que dizer profissão, nacionalidade, por que eu tenho que dar todas aquelas informações pessoais no contrato? É justamente para confirmar que quem está assinando o contrato é aquela pessoa e não um homônimo. Homônimo é a pessoa que tem o mesmo nome civil e não uma pessoa se fazendo passar por quem está assinando, fazendo um contrato falso e tudo mais. Além do que, existe um princípio básico nos contratos, que é o princípio da boa-fé. As pessoas que assinam um contrato, elas têm que estar agindo de boa-fé. Então, elas têm que estar agindo de acordo com o senso comum. Então, se eu estou vendendo alguma coisa, eu devo estar vendendo uma coisa que é minha, da qual eu tenho posse, da qual eu tenho a disponibilidade. Se eu estou comprando alguma coisa, eu tenho que ter a disponibilidade para fazer aquela compra, seja em dinheiro, seja em troca, em permuta, seja no que for, mas eu tenho que ter a possibilidade de cumprir o contrato. Agora, o resto, existe uma parte nos contratos, que é o que a gente chama da parte comercial. Então, a parte comercial é entre as partes. Normalmente o advogado não tem que se envolver nisso. Eventualmente, se pedem uma opinião, se pedem alguma coisa, a gente até pode ajudar, mas basicamente são as partes que estão negociando que resolvem isso. Vamos negociar um imóvel, o preço do imóvel, como ele vai ser pago, se vai ter financiamento ou não, por onde vai ser esse financiamento. O advogado, via de regra, não tem muito que mexer nisso, porque as partes é que negociam isso. Agora, como colocar isso no contrato, como ficar claro, é o advogado quem faz. As partes negociam e o advogado adapta isso às leis, às exigências legais, certo? Então, pode-se contratar basicamente tudo. Existe contrato de prestação de serviços, existe contrato de compra e venda, enfim, existe contrato de corretagem para quem está comprando e vendendo um imóvel e tem um intermediário. Tudo isso pode ser feito, mas tem que atender determinadas formalidades legais. O que é uma formalidade legal? É o que a lei exige. Olha, a lei, em alguns casos, a lei diz, olha, isso pode ser assim e não pode ser assado. Isso é uma formalidade. O contrato escrito, ele é um contrato formal, ele precisa estar de acordo com as regras e legislação. O contrato verbal, que também existe, ele já foge um pouco disso. Bom, então eu prefiro fazer um contrato verbal, que é muito mais fácil, eu combino com ela e pronto, tá tudo resolvido. Não é bem assim, porque o contrato verbal, ele fica muito difícil de você aplicar penalidades. No contrato verbal não se aplicam as penalidades, porque eu posso provar que eu fiz um acordo verbal, que eu fiz um contrato verbal com alguém, mas vai ser muito difícil eu provar que eu falei para ele, bom, se você não cumprir com isso, você vai pagar tanto, ou você vai ter que arcar com a seguinte penalidade. É muito complicado, isso tudo vai depender de prova, vai ser muito... Ao passo que se isso está escrito, não tem muito o que questionar. Já está previsto, está escrito, está tudo certo. Outra coisa é o seguinte, algumas situações, a assinatura de um advogado no contrato será exigida. Por exemplo, se eu quiser fundar uma empresa, eu faço um contrato de constituição de uma empresa e ela será registrada na junta comercial, a junta comercial não aceita se o contrato não tiver o visto de um advogado, porque justamente é o técnico que vai ter que dizer se está tudo formalizado corretamente, se atende os pré-requisitos legais e tudo mais. Em outros casos, não será necessário, não é exigido, porém é bom que se consulte. Mas por que eu não posso pegar um modelo na internet e fazer? Porque cada caso é um caso e, eventualmente, você deixa de colocar uma coisa importante no contrato que vai ter uma consequência futura. Eu vou dar um exemplo para vocês de um caso prático. Um cliente nosso trabalhava para uma empresa como representante. A empresa ficou devendo comissões para ele. Fizeram um acordo onde essas comissões seriam pagas em parcelas. Então foi feito um instrumento particular de confissão de dívida. É um contrato, tá? Ah, mas é uma confissão de dívida. É um contrato de confissão de dívida, onde a empresa confessava dever tanto e iria pagar em tantas vezes da seguinte forma, vencimento assim, 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 assim. Muito bem. Eles fizeram per si o contrato, não consultaram ninguém e esqueceram de colocar uma cláusula que dizia o seguinte: se uma, duas ou mais parcelas consecutivas ou não deixarem de ser pagas no vencimento, vencem-se automaticamente as outras posteriores.
O que aconteceu? Aconteceu que a empresa não pagou uma, não pagou duas, então, e depois deixou de pagar o resto. Quando isso veio parar nas nossas mãos, nós tivemos que esperar o vencimento de cada uma das parcelas para poder executar a empresa. Ao passo que uma simples cláusula, uma previsão de alguma coisa, teria evitado tudo isso, fazendo tudo vencer antecipadamente e poderíamos entrar com uma única execução, executando o saldo. Essa é a função do advogado, prevenir esse tipo de coisa, de adaptar os detalhes de cada situação específica, tá bom? Mais informações, contato@gebet.com.br. Abraço.